Olá, boa tarde. Começa agora o RN em Debate na TV União. Hoje vamos falar sobre infraestrutura no estado do Rio Grande do Norte, fazer um balanço das obras realizadas pela atual gestão. Nossa convidada é a secretária de Infraestrutura, Kátia Pinto. Boa tarde, secretária. Seja bem-vinda. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo. Secretária, nós temos uma importante obra que está sendo realizada pelo governo do estado, que é a obra do Protransporte. Em que consiste essa obra e em que fase se encontra nesse atual momento? Alex, essa obra é uma obra de mobilidade urbana para Natal. Ela compreende 14 quilômetros de reestruturação, ligando principalmente a ponte Nilton Navarro até a BR-101, dando, nesse caso, como um vetor de crescimento e desenvolvimento para aquela área da Zona Norte, como também a reestruturação do eixo fronteira, que é a Avenida Tocantinha, Avenida das Fronteiras e Rio Doce. Então, hoje nós nos encontramos executando 4 fases distintas. Primeiro, estamos já colocando asfalto no prolongamento da Moema-Tinoco, que interliga a Avenida Tocantinha, Moema-Tinoco, até a BR-101. Esse trecho ele era só pissarrado e estamos realmente estruturando, já agora no mês de novembro, a gente irá com a governadora Rosalba Ciarino liberar esse trecho. Também estamos estruturando em torno de 2 quilômetros no eixo fronteira, já implantando a ciclovia, verificando realmente a implantação dos corredores de ônibus, a duplicação, nesse caso, das faixas de rolamento, no futuro a colocação das paradas de ônibus. Também no eixo da Conselheiro Tristão, estamos na parte realmente de implantação do movimento de terra. E também agora em novembro estamos iniciando a fundação do viaduto, que chama o viaduto da Ridinha, que interligará, nesse caso, a ponte, dando acesso à Avenida Conselheiro Tristão, como também à Avenida Rui Medeiros. Secretária, nós sabemos que essa é uma das obras mais importantes que estão sendo realizadas aqui no Rio Grande do Norte e, pela sua grandiosidade, ela implica em muitas dificuldades para serem feitas, questões de desapropriações, os próprios projetos, né? E além da execução da obra, que por si só, executar uma obra não é algo fácil. Quais as maiores dificuldades enfrentadas pelo governo, mas que o governo tem conseguido ultrapassar, vencer, no que toca ao Protransporte? Nós tivemos, posso citar aqui, são 3 problemas, né? O primeiro era da ordem financeira, que já que essa obra, a gente tinha feito um convênio, o governo do estado tinha feito um convênio com o município de Natal e que o andamento da obra não se concretizou, a governadora foi em busca de recursos para poder realmente solicitar a obra. Então, foi isso que nós fizemos. Licitamos e o primeiro passo é que os recursos estão assegurados na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. Então, os recursos não é problema. A outra questão realmente é relacionada a desapropriações, já que nós temos em torno de 450 imóveis a ser desapropriados e esse valor em torno de 12 milhões. Também a governadora Rosalba Ciarino conseguiu recursos para que esses imóveis eles fossem desapropriados. Isso também está no Banco do Brasil. E em terceiro, é relacionado realmente a essa parte da caracterização, da avaliação de todos os imóveis. Então, nós criamos uma comissão composta de engenheiros, arquitetos, advogados, assistentes sociais, técnicos, para que pudesse, nesse caso, adentrar a cada uma dessas residências, passando as informações, colhendo as informações necessárias. E, assim, eu acho que o trabalho foi muito bem sucedido, porque, vamos dizer, dos 35 processos que nós já concluímos, e já depositamos o dinheiro no Tribunal de Justiça para recebermos a emissão de posse, 98% da população aceitou, né, concordou. Então, nós já recebemos a emissão de posses de vários imóveis. Isso demonstra também a preocupação e o zelo que a população, mesmo sendo atingida, parte ou totalmente, por essa obra. Né? Vai mudar totalmente a Zona Norte e também vai ser um outro vetor também que interligará ao aeroporto de São Gonçalo. Pronto, era isso que eu queria abordar nesse momento. Pronta essa obra, quais os benefícios dela, o que é que ela vai representar em termos de mobilidade para aquela região da cidade? Posso, assim, falar para você que só com esse prolongamento que nós estamos já implantando, ele vai diminuir em torno de 15 minutos para quem vai, nesse caso, de Natal para Muriú, para Jacumã, para Caraúbas, Barra Macharanguape. Então, ali, tanto para Extremóis também, então já vai diminuir a questão realmente da distância em termos de tempo. A outra questão também é a implantação de 11 quilômetros de ciclovia. Né? Natal é carente de ciclovia. Então, dos 14 quilômetros do Protransporte, 11 estão implantados ciclovia, que interligará principalmente ali a ponte,
até o eixo fronteiro, como também até o eixo Moema. Então, isso é muito importante, principalmente para os ciclistas que têm condições de ter uma ciclovia adequada, com condições realmente de uso. Bacana. Secretária, vamos falar sobre outra obra, que essa eu tenho uma particular admiração, porque é uma obra que eu considero de grande valia e utilidade para a população de Natal, que é a Cidade da Criança, que o governo do estado reabriu agora no último dia das crianças, 12 de outubro. Como é que está lá o parque, né? O que é que o cidadão natalense, potiguar, o brasileiro ou internacional que esteja aqui em Natal encontra ao chegar ali na Cidade da Criança, né? Qual é o conceito que está hoje aquele espaço ali da capital? Olha, a Cidade da Criança, como bem diz o nome, é um espaço destinado a um público infantil. Mas, assim, para minha surpresa, os adultos, os idosos também estão utilizando. Como ela está abrindo às 6 da manhã até às 18 horas, então está tendo realmente esse público, adulto e o idoso, está frequentando, fazendo caminhada na pista de Cooper. As crianças, elas se encantam, né? Eu lembro muito que no dia da inauguração, uma criança chegou para a nossa governadora Rosalba e falou: aqui só está faltando umas nuvens de algodão, como se fosse um sonho, né? E aí, assim, o sorriso da criança, a satisfação, a alegria, automaticamente passou para a gente, que fizemos parte daquele processo, em conjunto com a secretária Isaura e a Fundação Zé Augusto, de abrirmos aquele espaço. Lá, hoje, quando a criança chega, tem um parque, né? A questão realmente da biblioteca infantil, que não faz diferença, não deixa de ver a nenhuma escola particular. Temos uma casa da vozinha, com os brinquedos realmente da época, vamos dizer, da minha época, quando criança. Também temos uma escolinha de arte, tem um anfiteatro, tem uns pedalinhos. Então, assim, tem um museu taxidérmico, que são os animais empalhados também, que fazem muito sucesso. Tem um espaço realmente de brincadeira, tem a capela, a questão de uma exposição da Copa. Então, assim, está bem atrativo. As crianças... Eu sei porque a minha filha mesmo, eu tenho uma filha caçula de 10 anos, que não conhecia a Cidade da Criança. No dia da inauguração, eu fiquei até 3 horas da tarde quase com ela, porque ela não queria mais sair de lá. Então, assim, é uma alegria, uma satisfação para qualquer gestor e com qualquer realmente funcionário da infraestrutura, como do governo do estado, entregar essa obra a Natal. Um pouco de utilidade pública, qual é o horário de funcionamento? Das 6 da manhã às 18 horas. De segunda a segunda? De terça a domingo. A segunda-feira ele abre só para realmente a caminhada, para o Cooper. Mas ele não tem atividade, uma questão realmente de receber as crianças. Bacana. Bom, centros profissionalizantes, né? Vemos aí estamos tendo diversas construções em termos de centros profissionalizantes. Eu vejo aqui que vários centros, Parnamirim, Natal, Extremóis, São Gonçalo, Mossoró, todos acima de 50% dos serviços concluídos, alguns já próximo dos 100%. Em que pé se encontra aí esses centros e o que é que eles vão representar ao final para a população em termos de benefício? Esses centros profissionalizantes que estão realmente da educação aí, nós temos um convênio com 10. Nós começamos a entregar a obra física agora, a partir da primeira semana do mês de novembro. Estamos começando por Ceramirim, Extremóis, logo em seguida Pitbull, aqui em Natal, Parnamirim. O que é os centros profissionalizantes? São realmente um projeto inovador do Ministério da Educação, em convênio aqui com a Secretaria de Educação do Estado, com o objetivo de reestruturar o ensino médio, não só na questão educacional, mas também na profissional. Então, cada equipamento desse, situado em uma determinada região, ele vai ter laboratórios que vai, nesse caso, profissionalizar esses jovens para o mercado de trabalho necessário naquela região. Então, os prefeitos também dessa cidade estão interagindo conosco. Só basta assim dizer que é uma escola que tem 12 salas de aula, também tem mais de 6 laboratórios, temos um ginásio, anfiteatro, nesse caso, um espaço para refeição. E os laboratórios profissionalizantes, eles são galpões imensos. Então, é uma obra de quase 6,5 milhões necessária, que vai alterar e modificar as cidades. Bacana. E o Centro Administrativo Integrado em Mossoró, né? Em que ele consiste e como é que está esse trabalho? O Centro Administrativo ele está sendo reformulado. A antiga rodoviária de Mossoró, é uma rodoviária que era ociosa, que realmente não fazia o seu papel como deveria, como órgão público, e, em compensação, o Estado pagava um prédio alugado para o Detran e para a Central Cidadão.
Então, fizemos um projeto, fizemos um convênio com o Detran e estamos entregando agora, também no mês de novembro, já essa obra à população. Lá ficou realmente reestruturado toda a parte do Detran, a Central Cidadão e a própria rodoviária. Sendo que, nesse caso, no Centro Administrativo Integrado, o público, quando for realmente fazer qualquer serviço no Detran, ele sai de lá já, todos os órgãos estão dentro daquele espaço, tendo condições de ter pista de prova, a questão do psicoteste, as clínicas. Então, o atendimento integrado, ele não precisa se ausentar daquele espaço para ir para nenhum outro local. Lá terá atendimento para tudo que for necessário dentro do próprio Detran. Resolve tudo Isso. lá. A reforma e recuperação dos hospitais. São 12 hospitais que estão recebendo essas reformas. Já foram concluídas? Em que pé se encontra? Olha, nós já concluímos desses hospitais o Valfredo Gugel, tem uma nova UTI, a reestruturação está a parte elétrica também, subestação, o repouso médico, a casa de lixo. Também o João Machado, já concluímos. O Giseu do Trigueiro foi totalmente reestruturado, uma reforma significativa, principalmente porque a UTI estava fechada e a gente fez uma nova UTI. O próprio Hospital de Santa Catarina, também a reestruturação completa e foi construída uma nova UTI também lá. A questão do Hospital de Santo Antônio, São José de Mipibu, São Paulo de Potengi, o Rafael Fernando também de Mossoró e a Central de Regulação. Então, assim, é importante frisar que foi quase 20 milhões gastos nessas unidades hospitalares, que eliminou principalmente aquela problemática que tinha de queda de tensão, aparelhos que queimavam, deixava de atender a população porque não tinha uma estrutura adequada. Bacana. Secretária, licitação para reforma e ampliação do Centro de Convenções em Natal. Pronto. A Secretaria de Infraestrutura fez um convênio com o Ministério do Turismo com o objetivo de ampliar a quantidade de atendimento do Centro de Convenções. O Centro de Convenções de Natal é muito bem situado, muito bem localizado ali na Via Costeira. E aí o Ministério abriu, nesse caso, para receber propostas para aumentar a capacidade dos centros. Então, hoje, o nosso centro de convenções tem condições de atender simultaneamente 4.000 pessoas. E esse novo espaço, que já está em processo licitatório, agora dia 31 é a abertura, nós vamos aumentar para mais 7.000. Então, vai passar a ter um atendimento de 11.000 pessoas. E isso atende principalmente a nossa classe turística e a questão dos hotéis. Questão do turismo de eventos. Bom, e a licitação para a construção da cadeia pública de Ceará-Mirim? É um fato, né? Hoje, a nível nacional, a quantidade de vagas insuficiente para os apenados. Então, foi um convênio que a SEJUC fez com o Ministério da Justiça. Essa obra também está em licitação. São 608 novas vagas que essa cadeia irá proporcionar também para o sistema penitenciário. E agora, 2 itens para a gente finalizar. Esse balanço, digamos assim, sobre as obras de infraestrutura do governo do Estado, falando um pouco agora sobre a reforma e recuperação do Colégio Ateneu em Natal. Em que pé se encontra? Estamos marcando já a inauguração, né? A Escola Ateneu realmente é uma escola de mais de 70 anos e nunca tinha feito uma reestruturação como está sendo feito. Toda na parte elétrica, a parte hidráulica, com ampliação e o próprio ginásio, que fez parte de tantos eventos importantes aqui de Natal. Então, agora na primeira quinzena de dezembro, a gente já está na fase de acabamento, estamos pintando, estaremos entregando também essa escola, entre outras mais 80 que nós já reformulamos também em todo o Estado. E é isso que eu queria saber. Dentro da área de educação, para a gente finalizar, que outros serviços estão sendo ultimados pelo governo? Fora essas 80 escolas que nós também fizemos a recuperação, a melhoria e ampliação, estamos também construindo 60 novas quadras. Muitas dessas escolas não tinha e os alunos, os jovens, queriam realmente a prática do esporte. Então, também estamos no processo de conclusão e podemos citar aqui principalmente um ginásio tão importante para a época dos GERs, na época dos jogos escolares, a questão do DED, né? Também é outra, aqui em Candelária, aqui na Prudente de Moraes, que a gente deseja também entregar agora, já no mês de dezembro, a Natal. Nós sabemos que o governo Rosalba termina agora em dezembro. Qual a expectativa que a senhora tem do próximo gestor na área de infraestrutura? Na minha concepção, a primeira questão é financeira. Ele vai receber um Estado com muito mais recursos hoje do que nós recebemos, né? Passará dos 3 bilhões
os investimentos em infraestrutura para o governo do Estado. Então, isso dá uma condição satisfatória de que ele realmente coloca no seu corpo técnico, a sua equipe em campo, tem condições de dar prosseguimento a essas obras e beneficiar, nesse caso, a todos os potiguares. Ok. Secretária, muito obrigado por sua participação hoje aqui no RN Debate. A gente é que agradece. Ficamos por aqui hoje, tenham todos um excelente dia e até amanhã.